Pessoal, beleza? Seguinte, eu decidi gravar esse vídeo para poder refazer a 4 e a 5, porque eu revendo meu vídeo, eu não tô a fim de gravar outro vídeo inteiro, não. A minha explicação ficou muito confusa na parte de como que se faz na HP. Ficou muito confusa porque eu acabei usando termos inadequados, termos incorretos, e o raciocínio também ficou confuso, apesar de ter chegado no resultado certo no final, tá? Mas vamos fazer aqui, refazer certinho, usando os termos corretos e usando o raciocínio correto também, que é similar nas duas, tá? A diferença é que em uma eu corrijo o coeficiente padrão por um fator de atualização de capital e na outra eu corrijo por um fator de capitalização, tá? Enfim, da forma que eu fiz anteriormente, apesar de não ter dado errado, ficou muito confuso e alguém pode ser induzido ao erro ou ao não entendimento da questão. Então vamos lá, repetindo, só vou refazer como que se faz na HP. Vou recapitular aqui como que era aqui o enunciado da 4, né, que era um financiamento de um bem de 52 mil e pouco a uma taxa de 1,2. A primeira parcela em 15 dias e as 11 demais parcelas sucessivas mensais, né? Então você tem o período da primeira parcela diferente das demais, né? Então você tem aqui o que na teoria chama, deixa eu resgatar aqui, resgatando meu material aqui, isso daqui se chama um período singular de juros. Por que singular? Porque nós temos apenas um pagamento, que é o primeiro, que tem um período diferente dos demais. E ele não apesar de ser um período singular antecipado. Por que antecipado? Porque o intervalo de tempo do primeiro pagamento ele é menor do que os demais períodos. Então a gente chama de fluxo antecipado. Isso aqui está dentro da parte da matéria que estuda o CDC, tá? O CDC. Então ele não é um fluxo antecipado daquele que o primeiro pagamento é no ato, tá? É diferente. Isso aí é outro caso. Esse aqui é um caso em que o primeiro ele não é no zero, mas ele é com uma quantidade de dias menor do que os demais, né? Se fosse uma quantidade de dias do primeiro pagamento maior do que os demais, também seria um período singular, mas seria um fluxo post-antecipado. No caso aqui do nosso exemplo, ele é um período singular de juros com fluxo antecipado. Vamos voltar aqui. Então, resgatando lá no material, né, você tinha essa fórmula aqui, né, para achar o coeficiente de financiamento. Você acha o coeficiente de financiamento padrão e depois corrige por um fator de atualização de capital. Tá? Basicamente é isso que é feito usando a fórmula. E na HP a gente faz a mesma coisa. A gente acha primeiro o coeficiente padrão, fazendo aquela nossa simulação de um financiamento de R$1, pago em tantos meses a uma dada taxa de juros, e depois corrige por um fator de atualização de capital, que a gente vai fazer algo similar também, mas vai fazer trazendo esse R$1 de um valor futuro para um valor presente. Você vai ter um fator de atualização de capital. Vamos ver como é que faz na HP. Então primeiro a gente acha o coeficiente de financiamento padrão, né, baseado nas informações que nós temos aqui. Então vamos simular, né, aquele nosso financiamento do miserável, né, que é o 1 CHS PV. Então eu vou simular um financiamento de R$1, ou do sinal dele, PV. Qual o prazo? O prazo é o que está lá, são 12 pagamentos, né? Então vou pagar esse R$1 em 12 vezes. O N é 12, então vem aqui 12, é o N. Qual a taxa de juros? Lá no exemplo era 1,2. 1,2 é o I. 1,2 é o I.
E agora o que eu quero achar? O valor da prestação desse meu financiamento imaginário aqui. PMT 0,089, ou seja, é o mesmo valor que a gente já tinha achado aqui usando a fórmula, ó. Então PMT igual a 0,089975, tá? Então isso aqui corresponde ao CF, ao coeficiente de financiamento, ainda sem considerar aquele fluxo atípico, aquele primeiro fluxo atípico, tá? Aquele fluxo singular, né? Agora nós vamos fazer o fluxo singular, que é essa segunda parte aqui, que na fórmula a gente faz desse jeito, na HP a gente vai fazer assim. Da mesma maneira que eu simulei um financiamento de 1 PV aqui e achei qual o valor dessa suposta prestação aqui nessa situação aqui, ó, que dá 0,89, agora eu preciso corrigir isso aqui porque eu tenho um fluxo atípico. Então como é que eu corrijo esse fluxo atípico? Eu vou pegar, primeira coisa, lembra aqui que o meu N desse meu fluxo atípico, que é como se fosse uma carência, né? Só que é uma carência antecipada, é 15, né? A antecipação é de 15 e o período padrão é 30. Então o meu N vai ser 15 sobre 30, né? Então a primeira coisa que eu faço aqui é limpar todos os registros, né? F C LX. Eu vou achar o meu N primeiro, que é mais fácil aqui, porque eu vou ter que fazer uma continha. 15, Enter, 30, divide. É uma conta fácil, nem precisaria fazer. A gente sabe que isso aqui dá meio, né? Mas se quiser fazer na HP fica assim, ó, 15, Enter, 30, divide, né? Isso aqui vai aparecer na tela 0,5 ou 0,50, tanto faz. Esse 0,5 agora já está na tela, eu vou clicar em N. Esse vai ser o meu período desse meu fator de atualização de capital. Então eu já vou clicar aqui em N. A minha taxa de juros continua sendo 1,2, né? Então vou 1,2 e repare que na HP, se eu inverter os lançamentos, eu posso inverter primeiro a taxa, depois o N e por último aquilo que eu quero. O importante é que fique por último só aquilo que eu quero, tá? A ordem dos lançamentos das demais variáveis tanto faz aqui na HP. Então 1,2 é o I, e já tem o N, já tem o I. Eu vou simular aquele 1 CHS, né? Eu vou simular aquele R$1 e vou mudar o sinal dele. Só que dessa vez eu vou pegar ele de um valor futuro e trazer para um valor presente. Por quê? Porque é um fator de atualização de capital. É um fator de atualização de capital. Se fosse um fator de capitalização, aí eu lançaria ele como valor presente, dado uma taxa, eu ia encontrar ele no valor futuro, certo? Só que aqui é um fator de atualização de capital. Então eu vou ter que lançar ele como valor futuro, né? FV, e vou saber agora clicar em PV para saber quanto que é o meu fator de atualização, trazendo ele para valor presente. Então, trazendo ele para valor presente, eu vou ter 0,994036. Olha só, ficou muito próximo do valor que foi encontrado aqui na fórmula. Aquilo que eu falei
Dá uma pequena diferença fazendo desse jeito, mas no final das contas, a diferença em centavos aqui vai ser bem pouca, tá? Então, usando a forma, esse fator de atualização da 0,994053, na HP deu 0,994036. Então, deu uma diferençazinha aqui, ó, só nessas duas últimas casas decimais aqui. Certo? Então, é bem pouco erro, bem pouco. Mas tem esse errinho, né? Isso aqui é o que? Então, isso aqui é o meu fator de atualização de capital. Então, eu já tinha o meu coeficiente de financiamento e agora tenho o meu fator de atualização de capital. Multiplico um pelo outro, né? Isso aqui já está em tela. Dou Enter. 0,089975 vezes, como eu acabei limpando ali, deu erro. Vamos de novo. Então, ó, 0,994036, Enter. Olha eu errando aqui. 0,994036, Enter. 0,089975 vezes, multipliquei um pelo outro, dá isso aí, né? Que é isso aí mesmo. 0,089438. Quanto que tinha dado na fórmula? 00. Cadê? Aqui, ó, 0,089439. Então você vê que é bem pouco o erro, mas existe, né? Mas existe. Agora, né, multiplicando pelo outro aqui, né? Vamos colocar aqui então o que a gente fez. A gente fez o CF vezes o FAC. Deu 0,0894438, né? Já está aqui. Agora dou um Enter. Isso aqui, para eu achar o valor da prestação, eu multiplico pelo valor financiado, né? Que é 52,155,50. 52,155,5 vezes, olha lá, 52,155,5 vezes igual ao valor da prestação 4.664,70, vai. Então você vê que usando a fórmula, por questões de arredondamento, na fórmula da vírgula 78 e na HP da vírgula 70, né? Se vocês olharem lá as alternativas, não é nenhuma coisa nem outra, mas tá ali, é um erro aceitável, dadas as alternativas que tem aqui, né? Você vê que não tem, as outras são bem diferentes. Então, tanto de uma forma quanto da outra é válido, né? É válido. Fica a critério de quem for fazer, né? Então vocês entenderam. Pela fórmula, a gente acha. Basicamente, o que é pela fórmula? É o coeficiente de financiamento padrão e corrige por um fator de atualização de capital. Na HP, a gente acha o coeficiente de financiamento padrão, simulando um financiamento de R$1, dado um prazo, dado uma taxa, acha o PMT, você vai achar o valor do coeficiente de financiamento. E depois, para achar o fator de atualização de capital, a gente simula mais uma vez um financiamento, mas dessa vez não é um financiamento, a gente simula a atualização de um capital, ou seja, um valor futuro. Por isso que eu coloco aqui o menos 1, valor futuro, dado uma taxa e dado um N. Qual que é o N? O N é aquele fluxo singular, né, que era 15/30, que é meio, ou seja, metade de um mês. A taxa não está em mês, então o N tem que estar em mês também. Então é 0,5 meses aqui. Certo? Aí você traz esse menos 1 para valor presente, você vai ter um fator de atualização de capital, que é 0,994036 na HP.
e multiplica um pelo outro. Multiplica o CF que eu já tinha achado pelo fator de atualização de capital e você acha o seu coeficiente de financiamento singular, né? Que é o 0,089438 aqui na HP. Multiplica esse coeficiente de financiamento singular para um fluxo antecipado pelo valor financiado, que foi 52.155,5. Você vai achar o valor da parcela de 4.664,70. Beleza? Agora vamos refazer aqui a fórmula de resolver na HP da pergunta 5. Aqui diz que uma promoção, né? Uma loja está permitindo que os clientes só comecem a pagar suas compras com um prazo de carência de 3 meses, ou seja, a partir do 4º mês. Então aqui nós temos um fluxo diferido, tá? Um fluxo diferido. E como o primeiro pagamento ele é cravado, ele não é quebrado, você vai ver que nesses casos já não dá erro nenhum aqui na HP. Já dá certinho, por ele não cair ali num prazo quebrado ali. Mas vamos fazer. Mas a forma de fazer é mais ou menos a mesma. A diferença é que a gente vai corrigir o coeficiente de financiamento padrão por um fator de um FCC, um fator de capitalização. Então, na fórmula padrão é isso aqui. O começo é igual lá do anterior, né? Eu acho o coeficiente de financiamento padrão, dado uma taxa, dado um prazo, e depois eu corrijo ele pelo período diferido, né? Que aqui, isso aqui nada mais é que um fator de capitalização, um FCC. No outro era um FAC, tá? Porque eu estou atualizando o capital. Por isso que aqui nesse anterior, para eu achar esse FAC, eu trago para o valor presente um valor de -1, dada a taxa e dado esse prazo diferenciado aqui. Agora você vai ver que aqui vai ser um pouquinho diferente. É até mais simples aqui. Então na HP a gente já resolveu isso aqui pela fórmula, né? Achou o coeficiente de financiamento, depois achou o FCC e multiplicou um pelo outro, né? Na HP vai ser a mesma coisa. Na HP eu vou achar primeiro o meu coeficiente de financiamento. Vamos achar aqui, ó, coeficiente de financiamento. Eu faço aquela minha simulação maluca, né? Primeiro eu já limpo tudo aqui, né? Eu vou achar esse meu suposto financiamento de R$1. Aqui no caso é PV mesmo, que eu vou simular o financiamento dele, né? Então fica 1 CHS PV, dada um prazo que é 5, um 5 N, 5N, dada a taxa que é de 2%, 2 e taxa de 2%, e agora eu clico no meu PMT para achar o valor do meu coeficiente de financiamento ainda sem a correção do período diferido, que é igual a 0,21. Deu igualzinho lá no de cima, 21,58. Exatamente igual ao resultado da fórmula. E agora eu vou achar, aqui também é uma forma diferente, no vídeo anterior eu fiz de um jeito diferente, deu a mesma coisa, mas para manter o mesmo raciocínio do anterior, eu vou limpar tudo aqui e vou achar só o valor desse fator de capitalização aqui, ó, que é na fórmula é isso aqui. Então o que eu vou fazer? Ó, achando agora o FCC, eu vou, dessa vez, como é um fator de capitalização, eu vou pegar aqui um -1
e chamar ele de PV, tá? No outro a gente chamava de FV e trazia para o valor presente. Aqui eu vou chamar ele de PV mesmo e levar para o valor futuro, porque é um fator de atualização, não de correção. Aliás, é um fator de capitalização e não de atualização. Então, limpa aqui. CHS PV. Qual que é o prazo? O prazo vai ser a carência, né? Essa carência aqui de 3 meses, né? Então meu N é 3, que é a carência. O meu I, vou escrever aqui, né? 3 é o N. O meu I continua sendo 2. 2 é o I. E agora clico no FV para eu achar o meu fator de capitalização, que é igual a 1,061208. Cadê? Exatamente igual que a gente tinha achado na fórmula, tá? Então achei o CF, achei o FCC. Agora, para eu achar o meu coeficiente de financiamento diferido, né? Eu vou multiplicar aqui o 0,0. Isso aqui, ó, vamos chamar de coeficiente de financiamento com carência, né? Para eu achar o meu coeficiente de financiamento com carência, eu multiplico o coeficiente de financiamento padrão pelo fator de capitalização, né? Então fica o 0,212158 vezes 1,061, que é o meu FCC, fator de capitalização, 61208. Já está aqui em tela, vou dar Enter. 0,212158 vezes, isso aqui dá 0,225144. Ó, exatamente igual tinha dado lá na forma. Então você vê que aqui, quando o período diferido ele não é quebrado, ele não é igual ao anterior, que era diferente, né? O período do primeiro pagamento ele tinha um tempo diferente dos demais. Fazendo no HP até dá, mas dava um errinho. Aqui não, aqui apesar de ter uma carência, é diferido também, mas ele é o primeiro pagamento exatamente no 4º mês ali, então não tem tempo quebrado. Então fazendo no HP dá certinho. Achei o meu coeficiente de financiamento com carência, que é 0,225144. Agora, para eu achar o valor da parcela, eu multiplico pelo valor financiado, que foi 800, né? Dou Enter. 800 vezes, que é igual a 180,12 arredondando, né? Se arredondar para 2 casas dá isso daí, ó, 180,12, beleza? Então nesse aqui é mais de boa, não dá erro. Qual que é a jogada aqui? Quando que eu sei que é FCC, quando que eu sei que é FAC? E quando que eu sei que eu posso estar errando e não errando? O FCC, por ser um fator de capitalização, quando a gente trabalha com coeficiente aqui, o coeficiente vai ser sempre um número maior do que 1. Pode ver que deu 1,06 uns quebrados. Já o FAC, quando ele é um fator de atualização aqui, trabalhando aqui no coeficiente, vai ser sempre um valor menor do que 1. Ou seja, ele vai reduzir o coeficiente de financiamento padrão, né? Daquele, né? Como ele é menor do que 1, multiplicando, ele reduziu. Então, o fator de atualização ele reduz o valor do coeficiente padrão, e o fator de capitalização ele aumenta um pouquinho. Ele corrige, né? Ele corrige para mais. Então, essa é a diferença do FCC. No caso aqui foi um período de carência. E o primeiro pagamento foi só lá no 4º mês.
E nesse aqui, por que ele teve que ter uma atualização? Porque o primeiro pagamento foi antes do primeiro mês. Por isso que teve que atualizar. Entenderam a diferença? Então é isso, tá? E eu peço desculpas para quem viu lá o vídeo anterior e não entendeu a explicação. Eu confesso que até eu revendo meu próprio vídeo eu mesmo não entendi o que eu fiz, apesar de ter dado certo. Então agora eu refiz. É bom a gente dar uma refrescada nas ideias aqui, olha com calma e vê e faz de um jeito que, se eu agora estou entendendo, eu espero que outras pessoas entendam qual foi o procedimento, beleza? É isso aí.